Você que chegou até aqui é porque você adquiriu o nosso curso de alinhamento para projetos sociais. Esse nosso curso, a partir de agora, vai ensinar algumas etapas. Então você viu no vídeo anterior o que a gente faz e como a gente faz e aonde estão esses recursos, a quantidade de recursos vocês querem saber e nós vamos trazer para vocês também. A primeira coisa que nós vamos entender é que uma OSC, para começar a trabalhar conosco, ela precisa de pessoas e eu preciso da equipe cache de memória cache, que ele é o controlador, o articulador, o comunicador, um historiador e um executor de projetos. Eu preciso do controller, que ele vai fazer toda a parte de documentação, registro de chamadas quando forem aulas, todas as notas fiscais, tudo que precisa para bater as metas do projeto, as metas específicas, elas precisam ser comprovadas de alguma maneira. Porque quando o recurso é público, a gente precisa ter uma grande transparência. Então, essa figura do controller é essencial, geralmente já é a pessoa que faz o financeiro da instituição, mas pode ser alguém contratado exatamente para isso, e ela, eu acredito que vem em primeiro lugar porque é uma das figuras essenciais, aquela pessoa que tem um perfil muito detalhista. Eu preciso dessa pessoa. Eu preciso do articulador. O articulador é uma pessoa que ela faz a fala com todos os patrocinadores, sendo ele patrocinador governo, patrocinador figura política, geralmente um deputado, ou em cidades que existem emendas impositivas, os vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, ele tem esse contato, ou pelo menos a cara de pau de conversar com esse contato, porque é o que a gente precisa, uma pessoa que seja boa de interlocução, que tenha uma rede de contatos bem vastas, também priorizando empresas de lucro real, então ele tem acesso a essas grandes empresas que têm muitos funcionários e que pagam muito imposto e pode nos ajudar, e também o próprio governo, porque ele precisa conveniar com entidades para conseguir fazer mais baratas as ações que ele precisa, porque sim, uma ONG ou uma OSC, ela traz lucro para o gestor público, porque ele não precisa fazer uma série de contratações e que muitas vezes vai ser difícil desligar depois essas pessoas de um determinado projeto, além de ser muito mais ágil o trâmite com uma OSC. O que a gente faz aqui? A gente dá esse curso de alinhamento que vocês estão fazendo agora, depois oferecemos a contratação dos nossos serviços, ligamos o radar de oportunidade, aonde ele vai trazer quais os principais editais em relatório no nosso grupo do Telegram. Toda segunda-feira ele vai rodar os principais editais que estão abertos e a gente vai ter acesso a isso. Depois a gente apoia a escrita de projeto, a execução, apoia a prestação de contas para que vocês tenham uma expansão contínua. Uma das grandes dificuldades, principalmente na gestão desse recurso público para o terceiro setor, são entidades que consigam fazer com transparência e eficiência todas essas etapas do início ao fim, consigam prestar contas e estarem aptas a receber mais recursos. Muitas vezes, de tanto receber o recurso, isso já vira até plano de governo, já está dentro da dotação do governo enviar esses recursos para essas instituições porque elas sabem fazer o processo. E para o governo ele consegue atingir índices que ele precisa muito mais rápido com uma ONG do que abrir todo um serviço dentro de uma prefeitura, de um governo do estado, até do governo federal. Entendendo isso, nós vamos passar para a etapa de explicar exatamente o que é o terceiro setor. O terceiro setor abrange organizações não ligadas a empresas com fins lucrativos. Isso inclui ONGs, associações, institutos, fundações e outros grupos sem fins lucrativos, que trabalham para promover o bem-estar social em áreas onde o governo e essas empresas não podem estar envolvidos o suficiente ou não conseguem esse envolvimento que nós, do terceiro setor, nós das OSCs, conseguimos.
Pensando nisso e nessa dificuldade, o governo criou um marco regulamentatório das organizações da sociedade civil, também chamado de MIROSC. Em 2014 e 2019, foram estabelecidas leis que alteraram, né, toda essa questão de ligação das OSCs com os convênios com os governos. Então, o novo MIROSC, que é a Lei 13.019 de 2014 e o Decreto 8.726, eles mudaram toda essa relação, incluindo tudo que faz relação para planejamento, para seleção, celebração de contratos, como é feita a execução desses contratos, o acompanhamento, o monitoramento, avaliação e prestação de contas desses convênios. Vocês lendo, ali está tudo certinho que precisa. E o que precisa para celebrar esses convênios e esse recurso será aportado na sua instituição. Ele é um documento bem fácil de ler, mas às vezes tem alguns milindres ali que a gente não consegue entender porque tem um jargão muito técnico, talvez precise de um advogado, de um contador e você não tenha. A gente vai selecionar os principais documentos aqui que você vai precisar para conseguir cumprir todas essas etapas e conseguir celebrar esses convênios ou participar dos editais. A primeira coisa que a sua instituição precisa é ter um estatuto. O estatuto é como se fosse a Constituição. O que é a Constituição para um país é o que é o estatuto para uma OSC. Então, ela é a carta que vai reger tudo que a gente vai fazer, como vai fazer, nossas finalidades, missões, como vão ser feitas as eleições. E esse é um documento que, antes de começar a escrever, o advogado que vai escrever, ele tem que ter uma informação essencial, vocês têm que passar para ele, que ele precisa estar ligado a uma das 3 vertentes do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que é o SEBAS. O SEBAS ele pode ser ligado ao SUS, que é o SEBAS Saúde, ele pode ser ligado à educação, que tem a ver com o MEC, ou ele pode ser integrado à parte de assistência social propriamente, então vai ser um SEBAS AS, né, de assistência social. Do Ministério da Educação, Desenvolvimento Social, Agrário e da Saúde e organizações sem fins lucrativos que são reconhecidos como entidades beneficentes de assistência social. Então, a partir daí você vai saber qual é a espinha dorsal da sua carta magna, para qual lado você vai correr atrás dos recursos, e algumas portas se abrem, outras se fecham, mas recursos não vão acabar. Você vai ter a oportunidade de conseguir muitos recursos buscando esses SEBAS. Mas para isso, antes, lá no seu município, você tem que fazer parte dos conselhos que tem a ver com as suas finalidades, que tem a ver com essa espinha dorsal. Então a gente precisa estar dentro dos conselhos, que isso vai nos imprimir uma relevância pública. A gente tem uma relevância na nossa comunidade. A partir daí a gente pode pleitear o nosso SEBAS. E aí nós vamos começar a ter uma diferença no registro desse estatuto entre um time amador e começando a ser um time P11, um time profissional, né? Um time com esses 11 jogadores que estão partindo para cima e seremos campeões, tá certo? O risco é mínimo de cancelamento, uma remuneração garantida para todos os que estão participando do projeto e uma gestão altamente eficiente. Para isso, nós temos uma metodologia aqui no IA, que a gente faz uma consultoria preparatória, fazendo esse curso de alinhamento, análise de todos os documentos, análise do negócio através do nosso Social Canvas, que a gente desenvolveu, apoio à execução, estudo de potencialidades, estudo de ofertas e cadastro nos órgãos competentes. Isso a gente vai entender aqui como fazer. Depois, o radar de oportunidade nos mostrará quais são os recursos que estão mais fáceis de conseguir através de editais, ou o articulador articulou junto com os patrocinadores algum tipo de recurso e a gente vai correr para conseguir cumprir aí o plano de trabalho desse projeto. Mas ele precisa ser escrito.
Então, nisso também vem um segundo curso, onde a gente ensina a escrever um projeto que seja captador de recursos, que agrade tanto o patrocinador, que agradem as pessoas que estão trabalhando nele e agrade a comunidade a qual vão ser prestados os serviços que a gente vai fazer, e isso vai ficar um processo de ganha, ganha, ganha. Eu até hoje não entendi aonde que existe a perda em trabalhar assim, porque a gente trabalha feliz, vendo aquele sorriso da pessoa que foi beneficiada, né, ou do que a gente conseguiu beneficiar a sociedade. A gente trabalha feliz porque consegue agradar ao patrocinador e ele quer cada vez patrocinar mais projetos conosco. E a gente faz aquele carinho no próprio coração, porque quem trabalha, eu tenho certeza que quem trabalha no terceiro setor é porque tem um amor a isso, entende a relevância que a gente tem para a sociedade, e essa é a nossa bandeira aqui no IA. Partindo depois dessa escrita matadora aí, onde a gente vai conseguir os recursos, submeter nas plataformas que precisam ser submetidos esses projetos, a gente também tem um programa de apoio à execução do projeto, de apoio à prestação de contas, que é importantíssimo. Essa parte está bem pensada desde a escrita do projeto, durante a execução, para a gente conseguir juntar todas as provas que fez o trabalho bacana, fazendo um relatório de impacto, mostrando todas as comprovações, registrando e publicitando isso com o máximo de transparência possível. E a gente faz, então, um relatório do projeto, acompanha o progresso desse projeto, cria um ambiente virtual de colaboração, geralmente elementos gratuitos que nós vamos passar para vocês aqui, como um Google Drive, que ele é um depositório de arquivos que fica na nuvem, e você consegue de forma gratuita disponibilizar para vários sócios, e quando vai participar de um edital já é ter lá guardado digitalmente toda a documentação que você precisa. Abertura de novas oportunidades de projeto e aperfeiçoamento da captação de recursos. A gente sempre tem que entender, quando termina um projeto, o que a gente foi bem e o que foi mal, para poder melhorar esse projeto e replicá-lo cada vez com mais eficiência. Agora eu vou passar para vocês um checklist de análise documental. Eu vou disponibilizar uma cartilha digital para vocês baixarem também, mas eu preciso falar sobre ele e falar sobre alguns documentos e o que significa. Cartão CNPJ. O cartão CNPJ é como fosse o registro de nascimento da sua instituição perante a Receita Federal. Ele é como se fosse seu CPF, que é o cadastro de pessoa física, e tem o cadastro nacional de pessoa jurídica. Esse CNPJ ele diz quais as atividades que você deve exercer. E ali geralmente são atividades de associação, atividades associativas. Existem algumas modalidades, mas em geral as entidades esquecem que elas podem também locar equipamentos, prestar serviços, fazer algum tipo de venda de camisetas, squeeze, bonés, alimentos, enfim. Existem várias alternativas de receita para uma instituição que muitas vezes não estão contempladas nesse cartão CNPJ. As atividades empresariais ou quinais não estão contemplados nesse CNPJ e, por isso, dificulta a execução de ações de sustentabilidade dentro da instituição. Então, vocês precisam de um contador especialista no terceiro setor, assim como precisam de um advogado especialista em estatuto, para conseguir, no estatuto, saber quais são os programas, no KNAI poder executar esses programas e outras atividades para conseguir recurso. E aí vão pedir para vocês uma série de certidões de regularidade, FGTS, débitos federais, estaduais e municipais, qual a situação cadastral, o CPF dos sócios e dos diretores, né, principalmente dos diretores, que são as pessoas que estão à frente, será que está tudo ok? Esses diretores estão ligados a alguma esfera de governo, porque essa esfera não vai poder aportar recursos se a pessoa é funcionário público, né? Então, digamos, é um funcionário estadual, ele não é interessante ele fazer parte de uma diretoria, porque senão o Estado não vai poder destinar recursos ou celebrar convênios com a instituição. Além disso,
certidão negativa de ações de execução de cobrança na Justiça do Trabalho, por exemplo, Cadastro Nacional de Condenações Civis por ato de improbidade administrativa e inegibilidade. A gente precisa de todas essas certidões para poder conseguir o recurso. Certidão negativa de ações de cobrança de justiça na esfera estadual, municipal, federal. Comprovante de inscrição estadual, se a gente tem, além de fazer as nossas ações, a gente ainda vende produtos, então a gente precisa, para tirar nota, uma inscrição estadual. O cadastro nos conselhos, ele é fundamental, principalmente nos conselhos municipais, aí estaduais e o SEBAS. O alvará de funcionamento é outra coisa que às vezes a gente esquece que precisa, mas uma entidade precisa, e você não precisa alugar um lugar, você pode, com um escritório virtual, conseguir resolver o problema administrativo, né? Que a sua sede tem uma sede administrativa fiscal. A execução pode ser numa praça, né, num ginásio cedido, mas você precisa ter pelo menos o alvará de funcionamento e dos bombeiros desse local onde vai estar registrado o seu CNPJ. O próprio SEBAS, convênios com universidades e institutos, isso para quê? Para aquela mão voluntária, mão de obra voluntária que a gente precisa para tocar as nossas ações. As universidades, existem alunos que estão sedentos para poderem participar de projetos, até às vezes de forma pro bono, benemérita, sem custo para a instituição, talvez com custo de alimentação, de transporte, alguma ajuda, mas essas pessoas podem doar sua mão de obra e precisam disso até para poderem se formar, elas precisam dessa carga horária de trabalhos externos, então é importante a gente conveniar com universidades e institutos. Eu falei do estatuto, mas um outro documento muito importante na constituição da instituição são as atas de eleição e posse da diretoria, ou das diretorias se a instituição tem há muito mais tempo e passou por alguma eleição. Essas atas de eleição e posse, elas dizem quem está à frente da instituição, principalmente na hora de registros bancários, de quem vai assinar os convênios junto com o Estado, ou o município, ou federal, enfim, quem são as pessoas que são responsáveis, elas estão descritas nessa ata de eleição e posse. Um outro documento que a gente acha importante ter, não é obrigatório, mas quando a gente incuba ou acelera alguma instituição, a gente dá essa dica de criar o regulamento interno. O regulamento interno vai dizer todas as ações e como serão feitas essas ações dentro da instituição, e ele se torna um documento muito fácil e ágil da gente realizar alguma alteração e enxuga as ações que estão no estatuto. Isso nos ajuda porque cada alteração que a gente fazer no estatuto, ela é paga e gera um custo para a instituição. Quando a gente faz dentro do regimento interno, ela não precisa ser registrada, não tem esse custo e é muito mais fácil de fazer. É só uma adaptação do regulamento às nossas necessidades. Outra coisa que essa instituição tem que ter, quando a gente começa a pensar numa instituição, ela precisa enviar ofícios, enviar documentos. Então a gente precisa de um material com o papel timbrado, o logo da instituição. Nisso a gente começa a fazer alguns contratos, por exemplo, contrato de voluntariado, aquele pessoal que a gente conveniou da universidade, outros voluntários da comunidade, eles precisam ter um contrato de voluntariado, para a gente não cair num problema trabalhista aí, porque mostrando ali que todos nós somos voluntários da instituição até o momento que a gente consiga o recurso que vai remunerar todo mundo. Fichas associativas, isso é importantíssimo até para a organização da instituição. Nessa ficha associativa, é importante você entender também qual a formação desse sócio, porque muitas vezes quando a gente vai escrever um projeto, esse sócio que está na ficha associativa vai nos ajudar a escrever um projeto que possa utilizá-lo e remunerá-lo por isso. Um código de conduta, um código de ética da instituição também é importante ter, para não ter nenhum mal feito de algum indivíduo e que recaia sobre
o CNPJ, ou a personalidade jurídica da nossa instituição, e a gente deixa bem claro que a pessoa foi instruída o que podia e não podia ser feito. Outra resolução que é importante dentro desse nosso checklist: você precisa comprar um domínio.org. É fundamental hoje a instituição, além de, por uma questão de transparência, ter o seu site, o seu domínio, ela precisa também publicitar o que está fazendo, para dar mais transparência. Eu acredito que até colocar o balanço, né, por vezes até o livro caixa, a gente colocar e deixar bem transparente, isso é bacana, porque o patrocinador ele tem uma confiança maior em entidades transparentes. E a gente precisa agradar o patrocinador. O voluntário, ele se sente melhor dando o seu suor lá, né, para entidades que têm transparência como está gerindo, né, os recursos. Mesmo quando os recursos ainda não chegaram, não são recursos públicos, são recursos dos sócios, os próprios sócios que estão patrocinando, estão bancando o projeto, é importante eles saberem como está sendo gasto, né, o seu recurso. E isso evita um monte de problema e nos dá uma qualidade melhor no serviço que a gente está prestando. Uma outra questão que pode ser até uma fonte de receita. Você ter todas essas redes sociais como o Instagram, o Facebook, TikTok, o YouTube, LinkedIn é muito importante, porque ali nós vamos mostrar as nossas ações e pode, por vezes, ser até uma fonte de recurso para a sua instituição, né? Eu já vi vários vídeos aí do pessoal dançando, do pessoal lutando, e esses vídeos acabam sendo remunerados, e isso pode voltar para ser mais uma fonte de receita da instituição. Uma instituição também, ela precisa ter um e-mail institucional. Não pode ser um e-mail genérico, né? Ele fica feio, não mostra profissionalismo, parece que é aquele time amador. Quando você tem o seu arroba e o nome do instituto.org, você está mostrando que tem já uma organização por trás dessa instituição, até para enviar um ofício para uma autoridade, para uma empresa, para pedir um patrocínio, é necessário ter isso. Lembra que eu falei das pessoas do cash e tem o historiador entre eles? Eu preciso de um clipping com as premiações, menções, material de divulgação de mídia espontânea, recortes de jornal, gravações de rádio, tudo que a instituição apareceu, as ações que a gente fez apareceram nessas mídias, porque isso é interessante a gente preservar, criar um acervo de imagens e de notícias sobre a nossa instituição, o que vai dando mais credibilidade e relevância para a nossa instituição conseguir o recurso. Documentação cadastral do presidente e diretores. Eu já vi perder edital, entidades perderem o edital porque não conseguiram falar com o diretor, ele estava viajando e não conseguiu mandar a documentação a tempo e foi perdido a data de submissão por conta de falta de documentação. Então, naquele drive, naquele depositório de arquivos na nuvem, já ter tudo salvo certinho, organizado, que é o controller que vai provavelmente fazer isso, que tem esse perfil de já vou deixar comprovantes e documentações salvas para a gente poder participar. Entre elas, comprovante de endereço da própria instituição. Tendo isso, a gente já consegue fazer a abertura da conta da instituição, e aqui eu quero falar para vocês a importância de ter uma conta para trabalho e uma conta zerada, para você conseguir, quando conseguir os recursos, colocar ali só o recurso do projeto e utilizar só dessa conta o que é destinado a esse projeto, porque fica mais fácil do controller prestar contas e não pode ter essa mistura de recursos. Então, a primeira conta que eu aconselho vocês comprarem, eu vou deixar aqui também o link, é a conta digital do Banco Cora, porque ela é muito simples de utilizar e não tem tarifa nenhuma para a nossa ONG. Não existe tarifa. A partir da primeiro boleto emitido, eles cobram alguma coisinha, mas não cobram por Pix, por transferência, por nada. Então, você tem um banco digital onde você vai utilizar o seu caixa ali e vai poder dar mais transparência como estão sendo geridos esses recursos. Tá certo? Vocês vão precisar de algumas certidões também, que se chama CADIM,
CAD ou CALC. Essas certidões também são interessantes para a gente poder participar de alguns editais. Precisamos também incluir nossa instituição na plataforma de transferência do governo federal para as entidades, que é a Transferigov. Então, a gente precisa também dessa documentação. E com isso eu cheguei aos 33 documentos de análise documental que é feita nessa etapa. Então, eu vou deixar disponibilizado o arquivo com a lista deles, com o link para tudo onde você precisa buscar, e os principais links estarão ali para a gente conseguir essa documentação, deixando nesse depositório, que eu aconselho também o Google Drive, que é gratuito e que seja feito em nome da instituição. Ok?